Deus continue ajudando também o presidente da igreja. Deus continue abençoando o pastor também desta igreja, o presidente, também os demais pastores, irmãos, que aqui se encontram. E o culpado de tudo isso é o pastor Manassés, né? Eu não sei se é meu pai pastor ou é o pastor pai, eu não sei como é. Eu só sei que há momento que ele precisa ser o meu pai. E existe situação que ele precisa ser o meu pastor. Ele não pode fechar os seus olhos, amém? Deus continue abençoando em nome de Deus que tem inspirado o meu ministério. Eu falava isso para ele ontem, acho que era meia-noite por aí, irmãos. Eu conversava isso com ele na cidade de Tamandaré, ali em Rio Formosa. Deus continue o ajudando em nome de Jesus. Queridos irmãos, eu quero ser bem rápido em nome de Jesus. Como disse o pastor da congregação, precisamos de um culto ter ordem e decência. Eu estava em um culto por esses dias, irmãos, e 8h20 o presidente da igreja deu um pregador. Quando foi 9h40, a gente ainda estava agarrado. Ele sabe uma coisa, não vou perder meu tempo não. E quando é uma bênção, irmão, quando Deus está falando, quando tem Bíblia, irmão, exortação, a palavra de Deus é uma coisa. Mas quando está, irmão, só bagunça, de fechei a Bíblia, todo mundo olhando para mim, eu puto dentro da igreja. É mesmo, irmãos? A Bíblia diz, no livro de Provérbios, capítulo 27, e o versículo de número 7, que a alma farta, ela pisa o favo de mel, mas para aquela que está faminta, todo o amargo é doce. Amém? Então precisamos, irmãos, ter muito cuidado com quem nós ouvimos, com quem é que está nos ensinando, com quem é que está nos exortando, quem é que está falando para nós. Que estejamos com os ouvidos atentos para juntos nós ouvirmos a palavra do Senhor. Diga amém? Meus irmãos, o livro de Jó, creio que os irmãos já ouviram falar muito, já foi bem pregado no livro de Jó, um servo, um patriarca, que teve os irmãos, seus altos e baixos. Eu não sei se os irmãos já ouviram falar por nome de Martinho Lutero. Este homem, irmãos, é um protestante, reforma protestante. Ela é, irmãos, proclamada, celebrada no dia 31 de outubro. Este Martinho Lutero aqui é o mesmo que apregoou 95 teses na porta da Igreja Católica, distorcendo todas as heresias que havia naquela época. Deus se utilizou deste homem para que hoje, irmão, nós tivéssemos a palavra de Deus, e também tem se utilizado de grandes homens, e hoje não é diferente. Deus tem levantado grandes homens para que possam ensinar e distorcer, irmãos, toda heresia que surge no meio do seu povo. Este homem, por nome de Lutero, ele tem uma frase, irmãos, que diz que há 3 formas ou 3 maneiras do homem conhecer a Deus. Aí ele diz: a Bíblia, a oração e a dor. Há pessoas que se aproximam de Deus de uma forma extraordinária. Ela tem, irmãos, Deus deu o privilégio a ela, a oportunidade de estudar. Eles têm sede pela palavra de Deus, eles leem, e através das Escrituras eles começam a conhecer Deus de uma forma extraordinária através da sua palavra. Há pessoas também no nosso meio que não tem tanta leitura, não tem, irmãos, conhecimento, mas ele tem joelhos e eles dobram seus joelhos. E aqueles que oram, ele também conhece Deus de uma forma extraordinária. Aleluia. Há pessoas que têm a oportunidade de conhecer Deus, ou através da palavra de Deus, ou talvez não sabem ler através da oração. Mas tem pessoas que nem conhecem Deus através da Bíblia e também nem conhecem através da oração. Mas Deus tem um projeto na vida dele. E Deus, irmãos, cria circunstâncias e momento na vida de aqueles que Deus tem um chamado que o Senhor faz conhecê-lo através da dor. Aleluia, Jesus. O livro de Jó, conhecemos o homem, irmãos, que ele conhecer Deus, irmãos, através da dor. Foi ele mesmo, irmãos, quem falou no capítulo 42 do seu livro. Ele disse, depois de todo o sofrimento: antes eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos... Glória a Deus. Então a dor aproxima o crente de Deus. Os caminhos, irmãos, tenebrosos aproximam
aproximam o crente de Deus. Os caminhos espinhosos aproximam o crente de Deus. Passamos a conhecer Deus, irmãos, através da circunstância da vida. Não vai dar tempo, irmão, nós expressarmos tudo aqui. Mas se fosse para trazer um tema, irmão, para a mensagem, eu gostaria de falar sobre Deus submete o justo ao sofrimento sem motivo algum. Aleluia, gente. Glória a Deus. A pergunta que fica é: por que sofre o justo? Aleluia. Conhecemos, irmãos, que não há um ator certo, irmão, deste livro. Há uma lenda, irmão, judaica que diz que quem escreveu o livro de Jó foi o próprio irmão Moisés. E eu quero, irmãos, através da vida, irmão, deste homem, eu quero que você mergulhe e entenda que o sofrimento faz parte, irmãos, da vida do crente, que é Deus que permite tantas as coisas. E não se assuste com o que eu vou falar, mas há momentos na nossa trajetória que a gente se frustra com Deus. Há momentos que nós olhamos de um lado para o outro e não entende por que é que está acontecendo tanta coisa em nossa vida. Será que não foi assim com os discípulos de Emaús? Olhavam um para o outro e diziam: eu pensava que era ele que vinha para remir Israel da morte. Eu pensava que era ele que vinha para resgatar. Eu pensava que era ele que ia fazer alguma coisa. Eles estavam frustrados com Cristo. E a frustração foi tanta que quando Jesus se aproxima para caminhar com ele, a Bíblia diz que os seus olhos pareciam que tinham escamas. Eles não conheceram que era Cristo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Porque, irmãos, as aflições que nós passamos escurecem a vossa visão. O medo escurece a visão do nosso coração. Não há muito respaldo bíblico, irmãos, a respeito deste homem. Há alguns escritores, irmãos, que falam sobre ele, como Ezequiel no capítulo 14, onde a nação tinha se rebelado contra Deus, levantado seus deuses, e o Senhor falou com o profeta e disse: olha, se eu falar com uma nação e eles não ouvirem a minha voz, então eu permitirei coisas sobre a terra. Se eu permitir que as bestas do campo passem sobre o campo e diga às bestas do campo: arranque dela homens e animais, eu só livraria se tivesse no meio desta nação Daniel, Jó e Noé. Veja que coisa extraordinária. Ele cita o nome de Jó, ele diz outras coisas: se ordenar, filho do homem, que a espada passe sobre a terra, e diga a espada, arranca da terra homens, mulheres e animais. Se estiver no meio desta nação, Noé, Daniel e Jó, eu não livraria nem seus filhos e nem suas filhas. Se você for ler a Bíblia, você vai entender. A Bíblia diz que Noé, ele andava com Deus. A Bíblia também diz, irmãos, que Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. E quando fala sobre Jó, não tem nem como questionar. O próprio Deus disse: ele é fiel, ele é reto, ele é íntegro, você não se adorar. Deus estava dizendo: não tinha caminhar contra a nação, eu só vou livrar quem anda comigo, quem busca a minha presença. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Quem fala sobre Jó é Tiago, capítulo 5, versículo 11. Ele diz: esquecemos por bem-aventurados que sofreram. Não viste qual foi a paciência de Jó, e viste o fim que o Senhor deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. A Bíblia não fala mais nada a respeito de Jó além dessas coisas, mas os irmãos devem entender. Aleluia. A Bíblia diz, irmão, no capítulo 1, versículo 5, que os filhos de Jó, irmão, eles tinham o costume de se banquetear. Eles se reuniam, 10 filhos. Aleluia. E a Bíblia diz que pela madrugada Jó se levantava, oferecia sacrifício pelos seus filhos. E era tão, irmãos, tremendo, já fazia com que os seus filhos se purificassem. E quando ele estava devolvendo, irmãos, fazendo o seu holocausto, ele dizia: quem sabe, algum dos meus filhos pecou em seu íntimo, blasfemou contra Deus, então vou oferecer meu sacrifício para que Deus os perdoe. Havia uma preocupação de Jó em manter sua família, seus filhos, perto de Deus. Aleluia. Havia uma preocupação.
Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Já fazia seu sacrifício. O mais rico do Oriente, fazenda, ovelhas, camelos, era tudo fartura. Não sei de que forma. Capítulo 1, versículo 6. A Bíblia diz que os anjos estão se apresentando ao Senhor. E quem está no meio, irmãos, é Satanás. Não sei de que forma ele tinha acesso à presença de Deus, mas a Bíblia diz que ele apresenta-se também no meio dos anjos. E o Senhor olha para ele e diz assim: de onde vem Satanás? E ele responde: eu estava perambulando pela terra. Aleluia. Eu estava passeando por ela. Aleluia. Parece que há, irmãos, um intervalo de tempo. E preste atenção, por favor. Para depois não dizer que o pregador falou heresia. Eu estou, irmãos, fazendo exegese do texto. Estou extraindo, entendendo o texto, junto com a igreja. Parece que há um espaço de tempo. Parece que há um diálogo do diabo dizendo a Deus: eu estava passando. Eu vi homem que traz suas mulheres, que não honra suas famílias. Também vi mulheres que não valorizam suas famílias. Eu vejo um jovem que não honra seus pais e suas mães. Eu vi crente de todas as formas. Veja só, que parece que Deus está respondendo a pergunta dele, mas você observou o meu servo Jó? Ele é íntegro, ele é reto e ele se desvia do mal. Aleluia. Olha que coisa interessante, mas presta atenção em nome de Jesus. É o versículo de número 10, versículo 9 e 10. Sabe o que foi que Satanás disse? Será que Jó também não tem razões para te temer? O Senhor pôs uma cerca em volta dele e da sua família, e de tudo quanto ele tem. Em outras palavras, o que Satanás estava dizendo era: eu já tentei de todas as formas. Lê a tua Bíblia para tu ver o que Satanás vai dizer. Sabe o que é que ele diz? Mas o Senhor pôs em volta dele uma cerca. Isso aqui é um sacrifício, irmãos, que o Jó fazia. De verdade, ele tem um joelho no chão. Sabe de verdade, ele tem propósito. E aquele que tem propósito com Deus, quando o diabo se levanta, ele não consegue alcançar a boca. Porque Deus põe uma cerca em volta. Aquele que não tem propósito com Deus, ele é desprovido da proteção de Deus. Mas aquele que busca a sua presença, há uma cerca. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Jesus, glória a Deus. Aleluia. Olha o versículo 11. O diabo não disse assim: deixa eu tocar. Ele disse: deixa eu tocar. Por que ele não disse assim, irmãos? Porque ele sabia que para tocar na vida do patriarca tinha que ter a permissão de Deus. É Deus quem diz assim: tudo que ele possui está nas tuas mãos, mas não toque nele. Aleluia. Tem uma palavra profética: o inimigo das vossas almas não pode pôr limite em Deus, ele é soberano. Agora Deus pode pôr limite nele. Aleluia. Quem tem palavra profética nesta noite? Eita Jesus! O diabo está olhando para você, sua família, pelo sacrifício que você faz aqui, e está dizendo: vou acabar, vou derrotar, o filho não chega, o marido não se governe, a esposa não consegue obedecer o marido, e tem pra nesta noite dizendo: ei, não é você que põe limite, só quem põe limite é você. Enquanto a igreja estiver orando, só você só pode. Olha para mim. Aleluia. Glória a Deus. Grave, Jesus. Aleluia. Toda palavra de maldição, irmãos, contra esta igreja. Aleluia. Toda ferramenta preparada para a sua camarrácia. Eita Jesus, não prospera. Por quê? Porque aqui tem crente com propósito. Aqui tem crente com relacionamento com Deus. Aqui tem crente que busca. Aqui tem crente que chora.
zum por aí dizendo, vai fechar. Não chega ninguém, vai fazer a cabeça de todo mundo. Ei, as portas que ele abre, ninguém pode fechar. Ninguém, aleluia, a porta que o Senhor abriu, ninguém pode fechar. E tem mais, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Sabe qual é? A fúria do diabo contra a igreja é porque não é ele que ataca a gente, é a gente que ataca ele. A igreja está de pé. Como é que é isso, irmãos? Vou lhe dizer. Eita, a gente vai encerrar. Aleluia! Está pensando que um culto como esse aqui não tem uma batalha espiritual aqui, não? Glória a Deus! Está pensando que discórdia o inimigo não tentou implantar aqui, não foi? Aleluia! Está pensando que bagunçado não tenta, não, é? Está pensando que o inimigo se agrada com isso aqui, é? Ele projeta. Aleluia! Aí de repente, vem uma irmãzinha de propósito. Aleluia! Chega o pastor da igreja. Chega os irmãos, as irmãs. Aí tem que ter intimidade e fala que ela é dente, não consegue padecer. Glória a Deus! Grande! Aleluia. A Bíblia diz, irmãos, versículo 12, Satanás sai da presença de Deus. Aleluia! Glória a Deus! E do versículo 13 por diante, irmãos, começa a acontecer uma desgraça na vida daquele que é justo. Oh, meu Deus. Aleluia! Jesus! O mensageiro corre até Jó e diz: os bois estavam arando a terra, é o versículo 14. E os judeus estavam pastando por perto, versículo 15. Os sabeus atacaram, levaram embora, mataram a esposa e se empregaram. E o único que escapei para te trazer a notícia. Versículo 16. Enquanto ele estava falando, diz a Bíblia, outro mensageiro caiu fogo do céu, queimou totalmente as ovelhas e os empregados. Eu fui o único que escapei para te trazer a notícia. Perceba que é uma tragédia após a outra. Glória a Deus! Enquanto ele ainda falava, chegou outro mensageiro. Vieram os caldeus em 3 bandos, levaram os cavalos, mataram os empregados. Fui o único que vim para te trazer e te contar a notícia. Parece que sempre tem um mensageiro, né? Versículo 18. Enquanto ele ainda falava, não tinha tempo do mensageiro terminar. Bota a sua Bíblia. Enquanto ele ainda falava, vinha outro mensageiro. Sabe o que é que acontece? O último mensageiro que chega no versículo 18 e o versículo 19 diz assim: olha, eu estava na casa do teu irmão mais velho. De repente, eita, da planta do pé ao alto da cabeça, Jó é ferido. Aí ele diz assim: não tem nada mais em mim intacto a não ser a pele do meu dente. Ele estava falando da gengiva, só foi o que restou intacto dele. O tempo passa como se não bastasse. Aí ele diz assim: até a minha família, o meu hálito se repugnou a eles. Aleluia, Jesus, glória. Satanás parece que desaparece. Quando é capítulo 2 por dentro, você não vê mais Satanás. É Jó e seus amigos brigando. Aleluia, Jesus, glória a Deus.
Tem pecado escondido aí, Jó. Aleluia. Tem alguma coisa aí, Jó. Cutuca que sai. Vamos lá, Jó. Tem não. Embora já eu errado, comigo fica lá o meu. Oh, que palavra de vento vocês estão dizendo para mim. Se fosse você no meu lugar, pode ter certeza que saiu palavra de consolação do seu estado, do seu coração. Seria confortado. É tanto que Jó dizer, falando, sem falar, a minha dor não cessa. E calando-me, qual é o meu livro? Pode ler. A Bíblia diz que Jó disse, quem dera, se ele cumprisse o desejo do meu coração, que ela me esmagasse de amarrar e me estabelasse. Ai, meu Jesus, mas no meio da sua dor, ele ainda levantava a voz e dizia, eu sei que eu lhe vi. Vai se levantar, vai se levantar, vai se levantar, vai se levantar. Ele não pode estar de na sua história. Ele a partir desta noite, você não é mais a mesma pessoa. A partir desta noite, o Senhor está te dizendo, não se preocupa, Jó. Eu tenho tempo determinado para a sua história. Capítulo 38, deixa eu pular. Quando ele resolve questionar a Deus, eu lá de cima, epa! Quem é esse? Que pergunta sem entendimento. Senta aí, Josinho, eu vou perguntar e você vai me responder. Onde estava tu quando eu fazia separação da terra e da água? Quando eu formava todas as coisas, chamava pelo nome. Deixa eu lhe dizer uma coisa, Jó. Eu chamo os raios pelo nome. Eles se comparecem diante de mim e diz assim, sim, Senhor, aonde? Sabe o que ele estava dizendo para Jó? Desde o começo da sua história, meu filho, você esteve no controle de tudo. Mas no começo da sua história, não estava em silêncio, mas não perdendo o controle da situação. Quem crê que ele não perdeu o controle? Você crê que tudo vai voltar para o lugar? Você crê? Você crê que Deus vai botar tudo no lugar novamente? Tu crê, Jó, que Deus vai botar tudo velho? Não é que Deus vai fazer isso, não. Enquanto você estiver orando para Jó, enquanto orando pelos seus amigos, Deus levou o cativeiro de Jó. Deus vai trazer pessoas para o teu lado, que é diferente. Não toca, não põe a cabeça na moeda. Ora por ele, porque Deus vai lhe dar. Tu crê? Tu crê? Ei, a esse é o grande pastor. Aleluia. As perderão por esta casa novamente. Aleluia, Jesus. Ei, Palmeiras, Sul, tem gente procurando refúgio nos quatro cantos da cidade. Prepare o coração. Deus está criando circunstância. Vai voltar para a mesma cadeirinha. Eita, Jesus! Deus vai curar coração aqui, aleluia! Coração vai ser aqui. Vai ser aqui. Tempo de restauração de Deus. Na vida de muitos. Essa dispersão da alma está agindo. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Deus é fiel. Oh, Santo. Poderoso Deus. Santo Deus. Oh, aleluia. Espírito Santo. É Santo Deus. Oh, tua igreja é Senhor. Diferente, Deus. Oh, Senhor.
Vamos para uma mensagem para Deus. Deus abençoe o servo do Senhor. Essa notícia de maneira poderosa. Estamos gratos a Deus, igreja. Louvando sempre em agradecimento a este Deus tão poderoso que faz aquilo que nós não temos a menor condição de fazer. Não temos ideia de como fazer. Ele vem e faz por nós. Eu quero mais uma vez agradecer a Deus pela vida de cada um desses varões que se encontram aqui. Somos em 6, já vamos mais. Hoje somos em 6. Sabemos que não é fácil ser varão na casa do Senhor, porque não podemos contemplar e ter a nossa vida exclusivamente para a obra de Deus. Todos nós trabalhamos, temos nossos afazeres no dia a dia.